Vamos dar agora início a um debate sobre a Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime. Bom, para dar início à nossa análise, é importante destacar o cenário social e político brasileiro que era enfrentado no contexto da propositura da lei. Sobre isso, é fato que o Brasil está no radar dos países com maiores índices de violência e criminalidade do mundo, o que gera um contexto de insatisfação social com os serviços estatais de segurança pública, levando a um clamor social por novas medidas de combate à criminalidade. Como resposta desse cenário, a Lei 13.964 foi uma proposta do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que teve como objetivo implementar mudanças no ordenamento jurídico penal brasileiro, focando no combate à corrupção pública e privada, ao crime organizado e aos crimes praticados com grave violência à pessoa. Diante disso, vamos passar agora a expor as principais mudanças instituídas nas legislações extravagantes a partir do pacote anticrime. Primeiramente, na chamada Lei do Crime Organizado, que define a organização criminosa, dispõe sobre a investigação criminal, entre outras coisas, a gente teve grandes mudanças com o advento do pacote anticrime, principalmente na intenção de inviabilizar a atuação de chefes do crime organizado e também de estimular a atividade dos outros membros. Para isso, foram tomadas algumas medidas, como a determinação de que os líderes das organizações criminosas armadas cumpram inicialmente sua pena em estabelecimento de segurança máxima e a restrição a alguns benefícios ao apenado que continua mantendo vínculo com a organização criminosa, como a progressão de regime e o livramento condicional. A gente entende, entretanto, que a determinação compulsória de um determinado regime de pena ou modalidade de cumprimento viola o princípio da individualização da pena, já que o juiz deve ter direito a uma análise individual. Por isso, a alteração ela deve ser lida como uma forma de cumprimento preferencial, podendo o juiz, no caso concreto, entender de modo diverso. Além disso, outra alteração marcante que tivemos com o pacote anticrime foi no Instituto da Delação Premiada, o qual foi agraciado com farta regulamentação, principalmente com o objetivo de não dar margem à anulação de condenações pelo Poder Judiciário. Passou a ser considerado tanto negócio jurídico processual quanto meio de obtenção de prova, foram incluídas disposições sobre a confidencialidade dos termos do acordo, regras para a realização do acordo de não denunciar, que é celebrado com o Ministério Público, garantia de que o réu delatado tem oportunidade de se manifestar após o decurso de prazo concedido ao réu que o delatou, regulamentação da cyberinfiltração do agente policial e várias outras mudanças. Todas essas mudanças tornam nítida a intenção de endurecimento do tipo penal por parte do legislador, em virtude do fortalecimento das organizações criminosas no cenário brasileiro. A lavagem de dinheiro está ligada a diversos delitos, principalmente aqueles ligados aos crimes do colarinho branco, que ofendem a administração pública e a ordem tributária, como, por exemplo, a sonegação de impostos e a corrupção passiva. Por isso, o legislador pretendeu criar mecanismos investigativos qual possibilitassem a persecução criminal direcionada à identificação dos autores, partícipes e as formas de execução da lavagem de dinheiro, a qual se tornam cada vez mais sofisticadas. Assim, com o pacote anticrime, passou-se a permitir expressamente o uso da ação controlada e da infiltração dos agentes no âmbito das investigações de lavagem de capital. Além disso, o pacote anticrime também trouxe alterações no que concerne à lei de abuso de autoridade. Lei esta que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade civil, administrativa e penal nos casos de abuso de autoridade. Nesse sentido, é importante ressaltar que a antiga lei de abuso de autoridade ela foi criada em um período autoritário, em 1965, sob a recém-instalada ditadura militar, e por isso ela tinha um intuito meramente simbólico, promocional e demagógico, o que pode ser comprovado pelo fato de que o rol de condutas que caracterizavam o abuso na antiga lei, ele era muito menos numeroso e contava com tipos penais muito mais abertos e não taxativos do que aquele que a gente tem na lei atual. Apesar da expansão dos tipos penais trazidos pela nova lei, também houve a determinação como regra da constatação de um dolo específico de finalidade, a saber o de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Nesse sentido, é importante também mencionar que essa intenção do agente, indispensável para a tipificação do crime, uma vez que traz consigo um caráter extremamente subjetivo, é muito complexa de ser provada. Sendo assim, entende-se que a atual Lei 3.869 de 2019 é muito mais garantista e protetora. O agente público ele está amparado pelo escudo do elemento subjetivo específico, que é muito difícil de se explorar e de provar. Vale ainda constar que a nova Lei de Abuso de Autoridade fornece blindagem ao operador do direito, quando afirma que a divergência na interpretação de lei
ou na avaliação de fatos e provas não configuram abuso de direito. Noutros termos, duas autoridades judiciárias podem pensar em situações diametralmente opostas, como prender ou soltar alguém simplesmente porque entendem a lei de maneira divergente. A nova lei de abuso de autoridade também prevê a recuperação do direito de se tornar novamente autoridade, o que, no âmbito do Código Penal, não é possível, visto que este prevê que essa perda de função, cargo ou mandato ela é definitiva. Dessa maneira, constata-se mais uma vez que a atual lei se posiciona de forma favorável ao agente público. Assim também se mostra a análise da maioria dos dispositivos trazidos por essa lei, com destaques para os artigos 9, 10, 30 e 38. Portanto, entende-se que, numa perspectiva geral, as alterações trazidas pelo pacote anticrime tornaram a atual lei de pouca aplicabilidade e eficiência. Em se tratando agora da Lei dos Crimes Hediondos, criada para que os crimes ali taxados tivessem uma punição e um tratamento mais severo, temos que, com o pacote anticrime, a punibilidade dos crimes dessa natureza foi agravada, e na Lei dos Crimes Hediondos apenas alterou o rol dos crimes ali previstos. Em relação às mudanças, é válido destacar que, em relação ao roubo, estava previsto apenas o crime de latrocínio, roubo qualificado pela morte da vítima. Atualmente, esse vocábulo latrocínio foi retirado, e assim, temos que são hediondos, além do roubo qualificado pela morte, o circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Já em relação ao crime de extorsão, foi incluído como hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, quando ocorre lesão corporal ou ainda quando ocorre resultado morte. Vale ressaltar que a lei não traz especificações quanto ao tipo de lesão corporal, diferente do próprio Código Penal, mas há uma tendência da jurisprudência de adotar o que é mais benéfico ao réu. Logo, são consideradas, nesse caso, apenas as graves ou gravíssimas. Analisando o que dispõe sobre o furto, temos a inclusão do furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Essa inclusão se deu com o intuito de combater os ataques a agências bancárias. Ocorre que não há previsão da hediondez do roubo quando há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, o que fere o princípio da proporcionalidade, haja vista que o roubo é mais grave que o furto, e nesse caso está prevendo a hediondez apenas do mesmo menos gravoso. Por último, temos que, anteriormente ao pacote, a lei considerava hediondo apenas o crime de genocídio e a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos tentados ou consumados. Atualmente foram acrescentados ao rol o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição e o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Na lei de drogas, antes da alteração do pacote anticrime, haviam 3 figuras equiparadas ao tráfico no artigo 33, parágrafo 1º. Eram elas: a prática dos mesmos atos do caput com a matéria-prima ou insumo para a produção de drogas, o cultivo sem autorização, ou então o uso ou permissão de uso de local ou bem para fins de tráfico ilícito de drogas. O pacote anticrime traz, então, uma quarta hipótese de figura equiparada ao tráfico, diz respeito à venda ou entrega a policial disfarçado de droga ou matéria-prima para a produção de droga. Mas é importante que estejam presentes os elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente, uma vez que não seria crime, não estaria qualificado aqui aquele policial que induz a pessoa a entregar ou vender a droga para ele. E por último, o pacote anticrime endureceu as punições dos tipos previstos no Estatuto do Desarmamento, incluindo ainda a criação de um novo ilícito. Nesse sentido, as penas dos crimes de comércio ilegal e de tráfico internacional de armas de fogo foram consideravelmente elevadas. Foi criada ainda uma modalidade qualificada para o ilícito, referente à posse ou ao porte de armas de fogo de uso proibido, além da inserção de uma modalidade equiparada no artigo 17. Os crimes de posse ou porte de armas de fogo de uso proibido e de comércio ilegal de armas de fogo passaram a integrar o rol dos crimes hediondos, dispostos na Lei 8.072 de 1990. E, por fim, em determinados tipos, a reincidência específica foi estabelecida como causa de aumento de pena. Por fim, para concluir nossa discussão, nós achamos importante apresentar alguns posicionamentos críticos sobre o pacote anticrime e os seus impactos na sociedade e no sistema penal em geral.
Analisando a Lei 13.964, fica nítido que as mudanças trazidas visaram um endurecimento das medidas de enfrentamento ao crime com esse objetivo de alcançar maior segurança pública. Entretanto, a gente questiona muito sobre a eficácia dessa metodologia, já que ela vai numa contramão da função ressocializadora da pena, que é um dos principais caminhos para impulsionar a segurança pública. Analisando as legislações e as propostas, ficou claro que o pacote anticrime não se preocupa com a ressocialização, mas, pelo contrário, ele reforçou um ideário social de repelir o indivíduo que tenha praticado o crime do convívio em sociedade. Outra questão importante é até que ponto o sistema carcerário, que já se encontra sucateado e, como nós sabemos, é palco de um estado de coisas inconstitucional, vai ser capaz de suportar as mudanças previstas na lei. E sobre isso, nós destacamos inclusive um dado do CNJ, que apontou que em 2019 nós já enfrentávamos uma lotação de 161,92% dos presídios brasileiros. Então, nós concluímos refletindo se os caminhos adotados pela lei, de fato, vão atingir os objetivos de segurança pública esperados. Esperamos que tenham gostado.